Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui é no outro canal que eu tenho, o canal Feito de Madeira. Lá tá todas as etapas do processo, eu estou explicando como foi feito, de que maneira você pode utilizar isso e algumas aplicações, certo? Aqui eu vou mostrar, eu vou falar superficialmente e mostrar na prática o funcionamento disso, certo? Então a minha ideia era o quê? Colocar duas lâmpadas aqui nesse barracão, certo? Então às vezes existe a necessidade de você utilizar iluminação de dia, apesar de eu ter colocado aqui uma janela bem ampla de vidro e uma outra, dependendo se o dia estiver bem nublado mesmo, ainda assim fica escuro aqui dentro do barracão. Então existe a necessidade de iluminação. E óbvio que à noite, se precisar fazer algum trabalho, precisa de iluminação. Só que o seguinte, mais ou menos eu dividi esse barracão em duas partes. De um lado está o local onde eu faço a montagem e no outro as ferramentas. Então não tem necessidade de, por exemplo, eu colocar uma iluminação que toda vez que eu acione, ilumine todo o local, certo? Apesar que uma lâmpada vai fazer só isso. Mas quando você está no outro lado do barracão, é necessário uma iluminação extra. Então eu coloquei uma lâmpada em cada um dos lados, certo? E eu queria que eu pudesse ter a opção de acionar uma lâmpada, ou acionar a outra lâmpada, ou acionar as duas simultaneamente, certo? E eu fiz isso utilizando alguns itens que eu tinha disponível aqui. Por exemplo, no mínimo, você vai precisar de um seletor de velocidades de ventilador, certo? Então, que seria um seletor de múltiplas opções, certo? Ou de opções alternadas, algo do tipo assim. Isso daqui é um liga-desliga, certo? Então lá no outro canal eu estou explicando certinho como eu fiz. Mas a ideia disso daqui é o seguinte: quando eu mudo para a posição 1, acende só a lâmpada daqui, desse lado que eu vou chamar de lado esquerdo. Na posição número 2, liga só o lado direito, certo? E com esse botão eu tenho a opção de acender a lâmpada que está apagada, certo? Se eu colocar no 1 e a 1 estiver acesa, eu acionando esse botão acende já a 2, certo? Ou eu posso estar já com a 2 acesa, aperto o botão, esse de liga e desliga, e ele acende essa 1, ficando as duas acesas. Se eu manter o botão na posição ligado, toda vez que eu selecionar uma posição, ele já vai estar com as duas lâmpadas ligadas, certo? Então, a princípio, aqui só para ver, porque ainda está meio claro, mas pela luminosidade vai dar para perceber. Depois eu viro o celular para lá, certo? Então, aqui na posição 1, ó, acendeu só uma lâmpada. Eu acho que dá para perceber a variação de luminosidade, certo? Tá acesa só essa lâmpada do lado esquerdo. Na opção 2, vai apagar essa e vai acender a de lá, certo? Perceba que está com iluminação, mas ficou um pouco mais fraco, certo? Então essa seria a opção de uma ou de outra. Agora voltando, desligou. Coloquei aqui, ligou só daqui. Nesse momento, eu posso ligar de lá através do botão, sem necessidade de desligar essa. Então fica acesa as duas, ó. Certo? Então aqui está acesa as duas lâmpadas. Essa preferencialmente como opção de ficar ligada, certo? Então pelo botão eu vou desligar só de lá, certo? Ou eu posso mudar só para lá, agora está acesa só de lá, e através do botão acender a daqui. Então agora estão as duas acesas. E a outra possibilidade, se eu mantenho o botão ligado, na posição 1 tá as duas ligadas e na posição 2 vai continuar as duas ligadas. Elas simplesmente apagam e acendem. Certo? Agora só para mostrar. Então aqui está saindo a fiação. Eu puxei dois fios de cada lâmpada, certo? Então isso aqui é um fio duplo. Então tá. Deixa eu ver se está pegando as duas. Então ali está pegando as duas lâmpadas, certo? Primeira opção, simplesmente lâmpada 1. Acendeu a lâmpada 1. Agora eu vou mudar para a posição 2, vai apagar 1 e vai acender a 2. Certo? Então essa é a opção alternada. Agora desligando novamente.
liguei a 1, certo? A 1 já está ligado. Se eu quiser ligar a 2 simultaneamente, eu utilizo o botão de liga e desliga. Certo? Então, através do botão de liga e desliga, eu vou comandar aquela lá. Certo? Agora, eu coloquei na opção 2. Aquela está ligada. Agora, eu tenho a opção de ligar através do botão de liga e desliga. Essa daqui, ó. Certo? Ligou e apagou. Certo? E a outra opção que é, se eu deixar o botão de liga e desliga acionado, certo? Na posição de ligado, quando eu selecionar uma posição através do seletor aqui de posições, ele já vai acender as duas, tanto na posição 1 quanto na posição número 2. Eu vou mudar, ele só vai apagar e acender novamente. Só vai piscar, certo? Então fica aí a ideia, galera. Uma ideiazinha bacana, certo? Reaproveitando alguns materiais que eu tinha, certo? E daí eu fiz a caixinha de madeira aqui. E lá tem todo o processo que eu fiz no canal feito de madeira. E também eu deixei opcionalmente aqui uma tomada de energia. Apesar que tem uma ali, certo? Da onde está vindo a energia dessa primeira. Mas aqui também é uma tomada. Certo? Então fica aí a ideia. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Se quiser ver todo o processo, como que eu montei o esquema ali, lá no outro canal tá um pouquinho mais bem explicado e também mostrando como que tá lá por dentro, certo? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Em breve estarei postando mais vídeos. Falou?